Conversamos com o João Paulo Teixeira, que é presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Ele nos fala sobre os impactos, do projeto 529 para a instituição. Bom dia, João Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Eu agradeço aí a oportunidade de poder falar e expressar um pouquinho sobre a nossa associação e sobre o impacto desse projeto. Agora, João, é importante nessa introdução você explicar como é que funciona a instituição, quais os trabalhos realizados no estado de São Paulo, para que o nosso telespectador possa entender. A Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo é uma associação de direito privado e sem fins lucrativos, né? Ela foi organizada em 1977 e ela visa a defesa da pesquisa científica e dos pesquisadores científicos que são dos institutos que são abrangidos pela Lei 125 de 1975. Esses institutos são institutos públicos de pesquisa. Nós temos associados de 19 institutos públicos de pesquisa, nas áreas da agricultura, na área do meio ambiente, na área da saúde. Para dar uma ideia de quais são essas instituições, né? É o Instituto Agronômico, o Instituto Biológico, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Instituto Florestal, o Instituto Geológico, o Instituto de Botânica e o Instituto Butantan, Adolfo Lutz, a SUSEM, laboratórios de investigação médica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Esses são alguns dos exemplos de institutos, desse grupo de 19 institutos dos quais os pesquisadores nós representamos, né? E defendemos os interesses deles. Então, a atuação da associação é no sentido de estar atenta ao que está ocorrendo com essas instituições, com os pesquisadores, com a carreira de pesquisador científico, que é algo diferenciado no Estado, né? É uma carreira que avalia os pesquisadores sistematicamente, então ela permite que os pesquisadores progridam na carreira por mérito. Então, é algo bastante importante que tem sido defendido hoje como uma medida geral e que é praticado para essa carreira de pesquisadores há bastante tempo, né? Então, o trabalho principal da associação é de estar em permanente contato com o ambiente de pesquisa, procurando explorar e defender aspectos que viabilizem a pesquisa científica nesses institutos, defendendo os pesquisadores e como é o caso agora desse PL 529, né? A associação está articulando contatos com os deputados, né? Fazendo um contato permanente com os deputados de várias correntes, no sentido de convencê-los, de oferecer informação técnica que consubstancie uma oposição a esse PL 529. Há aspectos extremamente ruins para a pesquisa e não é algo corporativo, quer dizer, há impacto, inclusive depois vai repercutir na sociedade o impacto que esse projeto, se viabilizado, vai provocar ao, por exemplo, extinguir a SUSEM. O artigo 2º, inciso 1º desse projeto de lei, extingue a SUSEM, que é um estudo de pesquisa e é um órgão que tem um papel fundamental na defesa da saúde pública, com repercussão no interior do estado de São Paulo extremamente intensa e importante, e ela está sendo extinta. A extinção do Instituto Florestal, que trabalha com a biodiversidade, com a exploração da silvicultura, um trabalho extremamente importante que é desenvolvido pelo Instituto Florestal, que também
como instituição, é extinto por esse projeto, né? E, sim, estranhamente ou dissimuladamente, esse mesmo projeto, no artigo 66, que extingue o Instituto Florestal, ele provoca a extinção dissimulada do Instituto Geológico e do Instituto de Botânica, ao prevê a criação de uma instituição nova, fruto da fusão dessas instituições. Então, as consequências desse projeto, nesse sentido da extinção de instituições, de fusão de instituições de pesquisa, é extremamente preocupante e terá consequências, com certeza, para o próprio desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo e com impacto, com certeza, na sociedade paulista. Um outro aspecto desse projeto de lei é o artigo 17 desse artigo de lei. A previsão de que haja um recolhimento de superávites de recursos captados pelos institutos ou gerados pelos institutos para o governo central. Quer dizer, eles recolhem esse recurso considerado superávit no final de cada ano. Isso causa um impacto extremamente importante, não só nesses institutos que estão sendo afetados pela extinção, mas em todo o grupo de institutos de pesquisa, porque esses institutos ou arrecadam com produção de sementes que são comercializadas, ou arrecadam com royalties, ou arrecadam com a comercialização de imunobiológico, ou outros resíduos de pesquisa, e arrecadam no sentido de aplicar esses recursos próprios na própria pesquisa, na viabilização de equipamentos, na viabilização de trabalhos que são essenciais para a pesquisa. E isso tem sido uma ameaça presente aí por esse projeto de lei. A ameaça permanente, porque não cria um incentivo para que as instituições busquem recurso, captem recurso, produzam e estabeleçam um fundo de suporte à pesquisa em cada unidade, né? Paulo, você falou dessa arrecadação que o próprio Instituto faz, o que indica uma certa autossuficiência aí do Instituto. Eu queria saber se o impacto no orçamento do Estado, do Instituto, das pesquisas que vocês realizam, é grande. Qual que é esse impacto aí para o orçamento? Se a gente imaginar o montante desses fundos, quanto isso representa para o Estado, não é grande, não é tão importante assim, mas para as instituições é muito importante. Hoje, a dotação orçamentária dos institutos ela é extremamente limitada para aplicação em pesquisa. Os recursos são destinados a salários e recursos à manutenção de algumas atividades essenciais, como água, luz, telefone. Então, tem algumas despesas que são obrigatórias e esse recurso da dotação orçamentária que o Estado atribui a cada instituto se perde ou é gasto com isso. Para a pesquisa propriamente, é muito pouco recurso que é disponível vindo do Tesouro do Estado. Então, os institutos, eles captam recursos junto à agência de fomento, junto à iniciativa privada e com a produção de bens que são decorrentes da própria pesquisa. Ao se desenvolver uma determinada pesquisa, normalmente pode ocorrer a produção de um bem que é comercializado.
que é, como eu citei, o caso de imunobiológicos, o caso de sementes, por exemplo, né? Então, agora, esse montante é pouco significativo para o Tesouro do Estado, embora se queira recolhê-los. É mais para o Instituto, para a aplicação local de cada instituição, é extremamente importante. Hoje mesmo, nós tivemos aí anteriormente o Dr. Paulo falando sobre o Instituto Geológico, de que o que arrecadam, e lá principalmente é com royalties, corresponde a 50% da necessidade do Instituto. É um exemplo que foi citado hoje aqui em entrevista anterior. Então, isso dá uma dimensão da importância local, da importância do arrecadado por cada instituto. A soma disso para o Estado, proporcionalmente à demanda que o Estado tem, não é tão significativo assim. Agora, é interessante, né, a gente falar quais as conversas, as articulações que o grupo tem tido, tanto com os deputados quanto no executivo, para tentar, né, argumentar e chegar aí em emendas, em transformações nesse projeto. Há um trabalho que a associação tem desenvolvido, é um trabalho conjunto com os pesquisadores dessas áreas afetadas, no sentido, inicialmente, de um diagnóstico exatamente das consequências da efetivação desse projeto, e isso gerou uma série de emendas que foram apresentadas ou se buscou que os deputados apresentassem. Esse projeto de lei tem 623 emendas, se eu não me engano, o número total, das quais pelo menos 60 emendas dizem respeito a esses institutos que nós citamos, né? A SUSEM, ao Instituto Biológico, Instituto Geológico, ao Instituto de Botânica e ao Instituto Florestal. Então, é um número significativo, ao meu ver, de emendas que procuram contornar os problemas que nós enxergamos no projeto 529. Agora, a consequência disso, né, as emendas foram apresentadas, há toda uma dificuldade da viabilização delas, né? Então, há um trabalho permanente de contato, nós estamos desenvolvendo isso, um contato com deputados, procurando mostrar os aspectos que nós vemos como negativos da aprovação desse projeto, as consequências que isso vai levar, né? E procurando convencer os deputados de que determinadas emendas deveriam ser aprovadas no sentido de preservar essas instituições. A gente pode destacar que uma argumentação, inclusive, que pode ser levantada, né, e isso é levantado nesses contatos, é que o projeto de lei ele visa ser um instrumento de superação de uma dificuldade provocada pela pandemia, pela Covid. Então, isso causa um dano econômico, isso tem repercussão para o governo do Estado e procura-se com o projeto utilizar isso como antídoto a esse problema que tem de recursos gerados pela pandemia. Só que, de certa forma, o governo do Estado está matando uma galinha de ovos de ouro, porque ao eliminar, por exemplo, institutos de pesquisa, ele elimina também a possibilidade de uma ação de ciência, tecnologia e inovação na retomada de crescimento. A pandemia vai passar, a necessidade de desenvolvimento do Estado, de retomada de crescimento, retomada da economia,
vai se fazer presente, e essas instituições contribuem com isso. Essas instituições representam, têm uma importância fundamental nessa retomada também. Então, ao se eliminar as instituições, de certa forma, limita o que virá à frente em termos de crescimento e desenvolvimento econômico na retomada pós-pandemia. Isso tanto voltado para a saúde pública, como a SUSEM representa, como na área de produção, como o Instituto Florestal representa, na área de conhecimento e desenvolvimento do conhecimento da biodiversidade, como o Instituto de Botânica, e o impacto, por exemplo, do geológico, que tem um papel fundamental no suporte a várias áreas do Estado, ligado, inclusive, a desastres naturais, à conservação de água, a vários outros aspectos. Então, esse trabalho junto aos deputados é nesse sentido, de demonstrar, de mostrar as consequências graves que a aprovação desse projeto vai gerar. Você falou, João, sobre o impacto de vários desses, da perda de vários desses institutos. Como que isso, claro, que em termos científico e até para as pessoas que dependem aí desses institutos, dos funcionários e tal. Mas o impacto para a população? Como que poderia impactar, por exemplo, no atendimento, em algum atendimento, em subsídio dessa pesquisa, no resultado dessa pesquisa para a população, dessas pesquisas? A gente pode exemplificar aí com o caso da SUSEM, de saúde pública, né? Isso impacta diretamente o trabalho, a sociedade. A SUSEM, por exemplo, ela tem uma atuação distribuída no Estado e é extremamente importante e imprescindível para a ação de municípios médios e pequenos. E trabalhando com o controle de vetores que desenvolvem, por exemplo, que são causadores de endemias aí. Nós temos aí presente vários momentos em que se lembra da dengue, de outros, da febre amarela, que, de certa forma, houve uma retomada de casos disso, inclusive na vizinhança da Grande São Paulo, no estado, há várias áreas com isso. Então, existem a malária, existem várias repercussões do trabalho, por exemplo, que a SUSEM faz. Ao auxiliar prefeituras, ao orientar tecnicamente prefeituras no sentido do controle desses vetores que são causadores desses males, é uma repercussão para a sociedade que é bastante visível e bem caracterizada, né? A mesma coisa, só para restringir aí a alguns casos, é o caso do Instituto Geológico, né? Ele trabalhando, explorando esse conhecimento, essa expertise em geociências, ele trabalha com desastres naturais, com alertas para desastres naturais. Isso tem um impacto importante na vida das pessoas, né? Isso afeta a vida, inclusive, das comunidades mais precarizadas, né? Então, há vários exemplos que essas instituições atuam, não só do ponto de vista da teoria, do desenvolvimento do conhecimento, mas no impacto efetivo de gerar trabalhos, gerar técnicas, gerar informações que protejam
a sociedade. Aham. João Paulo, eu fiz essa pergunta para Inês Cordeiro e reitero ela para você também, sobre comparando as pesquisas do Brasil com de outros países, a absorção desses institutos, essa mudança aí nesses institutos pode trazer um impacto nesse ranqueamento, digamos assim, da pesquisa brasileira, comparando a de outros países? A eliminação de instituições, né, a redução dessas instituições e, principalmente, a incerteza do futuro com relação às instituições, que o projeto, além de extinguir, ele não acena com nenhuma perspectiva futura. Então, não se sabe como serão esses desenvolvidos tecnologias nessas áreas afetadas, né? Qual a repercussão futura disso? Qual a perspectiva de futuro? E isso afeta o que você perguntou. Na realidade, nos fragiliza, há muita competência acumulada nesses institutos, né? E isso se perde facilmente. A gente podia lembrar que uma instituição de pesquisa, ela não tem ação pontual, né? É um encadeamento de conhecimento que vão sendo acumulados e eles vão sendo usados para formar recurso humano novo, que virá a conduzir as pesquisas no futuro, e também para se criar um conhecimento que nem sempre é codificado, nem sempre é publicado, nem sempre é um manual, nem sempre é um artigo científico, mas é o conhecimento do indivíduo, do grupo de indivíduos que atuam numa determinada área. Então, esse conhecimento não codificado, numa situação de desestruturação do instituto de pesquisa, se perde. E isso é uma riqueza fenomenal, né? É uma riqueza da qual nós não podemos prescindir para o futuro. Então, a pesquisa científica, ela se vale do acúmulo de conhecimento. É algo acumulativo, algo que vai crescendo à medida que o tempo passa e que o conhecimento é aprofundado. Então, não se pode perder isso. Quando se diz da comparação com outras instituições, de outras localidades, etc., é isso. Nós vamos nos distanciar do que tem de mais moderno, do que tem de mais avançado, porque desestrutura as ligações que hoje se dão muito em rede, né? Hoje a pesquisa atua em rede, ela cria parceiros em vários lugares do mundo, em várias regiões do Brasil, e essa é uma articulação que só pode progredir, prosperar numa instituição estável, que tenha reciclagem de pessoal, que é outro problema que todos os nossos institutos carecem. Nós estamos com uma defasagem de recurso humano extremamente perigosa. Também é uma ameaça que existe aí pairando sobre os institutos de pesquisa. Então, isso tudo leva a uma preocupação enorme com o futuro dessas instituições, com o futuro da pesquisa em São Paulo e com repercussão no Brasil. João Paulo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Então, uma próxima oportunidade aí que a gente possa trazer essas informações aos nossos telespectadores, tá? Eu agradeço aí a oportunidade que tive e espero ter contribuído para esclarecimento de alguns pontos com relação ao PL. Tá certo, muito obrigado. Falamos aqui mais do PL 529 de 2020 no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, né, Melissa? Exatamente.